Fala galerinha, tudo bom? Eu me chamo Luana Viana, sou professora de redação e nós estamos começando mais um Caio no Vestibular. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é falar sobre a frase temática Desafios da questão habitacional no Brasil. Essa frase temática simula bastante o cunho do Enem, o perfil do Enem, tendo em vista que nós temos o histórico de muitas frases que suscitam um olhar social. Bom, dentro dessa frase temática existe a palavra desafios. A partir dela a gente já consegue entender que a questão da moradia, a questão da habitação no Brasil é atravessada por desafios, é atravessada, portanto, por obstáculos. Dessa forma, a gente consegue suscitar a partir de uma lógica de problematização que, infelizmente, um grupo de brasileiros tem mais dificuldades de acessar a moradia. Isso é o espelhamento das dificuldades sociais, isso é mais um empecilho, né, para que esse indivíduo consiga exercer plenamente a sua cidadania. Perceba que quando a gente fala sobre a moradia, sobre a habitação, é um direito básico. Nós precisamos lembrar que existe o direito à habitação, o direito à moradia. Então, quando nós falamos sobre esse processo que dificulta, que marginaliza, que silencia o acesso de pessoas específicas dentro dessa política, dentro desse direito essencial à moradia, nós temos justamente mais um processo, mais um fruto das exclusões sociais a que muitos brasileiros, infelizmente, estão submetidos. Então, pensar nos desafios da questão habitacional no Brasil é justamente suscitar, a partir da lógica Enem, uma problematização focada nos obstáculos, justamente nos empecilhos, nos elementos que dificultam o brasileiro mais pobre a entrar e conseguir, de fato, a casa própria, a moradia, enfim, são processos aí bem dolorosos. Bom, para esse tema, nós temos alguns repertórios importantes. Para começo de conversa, eu começo a falar sobre um repertório histórico, porque a gente pode falar sobre a história do Brasil, é um elemento importante. Falar sobre história é sempre um elemento que você pode suscitar dentro do seu texto. A história do Brasil, infelizmente, apresenta capítulos bem difíceis, capítulos problemáticos, e a partir desses capítulos que explicitam dificuldades, que explicitam o acesso, ou de dificuldade, ou ainda a marginalização, o processo estrutural de marginalização de alguns grupos subalternos, nós temos justamente essa possibilidade de colocar isso dentro do texto, tendo em vista que os capítulos da história, em muitos momentos, apresentam justamente esse atravessamento sobre os mais marginalizados. Para a gente poder começar, nós temos o movimento, na verdade a lei que foi promulgada a partir de 1850, chamada Lei de Terras. Bom, o que isso tem a ver justamente com a nossa temática sobre os desafios da questão habitacional? Se a pauta é pensar nas dificuldades do acesso à moradia, a Lei de Terras, que começou a ser posta em evidência em 1850 aqui no Brasil, ela justamente vai demonstrar a dificuldade, ou ela vai concretizar a dificuldade justamente do acesso a terras. A própria lei é bem didática, mas em que ela consiste? Bom, ela consiste no impedimento à posse de terras, sobretudo para negros. E aí você vai se perguntar, poxa, mas por que? Se a gente ainda está em 1850, você acabou de falar que essa lei ela começa em 1850, bom, o que a gente precisa lembrar? O século XIX, no finalzinho, vai ter a abolição da escravatura em 1888, assinada pela Princesa Isabel, mas verdadeiramente protagonizada por mulheres pretas, por homens pretos que fizeram isso acontecer.
e colocaram, né, as suas vidas completamente envolvidas para que aquilo acontecesse. Mas o que a gente precisa saber? O Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, ele já sofria pressões históricas para decretar essa abolição. Prevendo, né, essa abolição que cada dia mais já estava, né, ali como um calo, já era algo que deveria ser legitimada, a elite, né, se mobilizou e colocou em evidência essa lei de terras como um impedimento, como um obstáculo para que, posteriormente, depois que a lei áurea fosse de fato concretizada, os negros que a partir de 1888, supostamente já estavam livres, já estariam livres, eles não pudessem comprar as suas terras. Então perceba que essa lei de terras ela é só um adiantamento histórico para dificultar o acesso a terras de afro-brasileiros. Perceba que a gente está falando de um elemento histórico, um elemento estrutural que vai forjar justamente a dificuldade, a moradia, o acesso à moradia dos indivíduos negros no Brasil. Então, é justamente entender que se hoje, por exemplo, existem tantas pessoas com dificuldade para acessar a moradia, tantos indivíduos em situação de rua, que é um retrato, por exemplo, dessa dificuldade do acesso à moradia, quando nós observamos que esses indivíduos, em sua maioria, são negros, uma resposta, né, uma construção de um pensamento, de uma problematização, se baseia a partir desse elemento histórico. Bom, nosso segundo repertório sociocultural agora é da literatura, Lima Barreto. O livro muito importante, talvez o mais famoso dele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai suscitar uma discussão sobre a reforma agrária, que é basicamente entender que pessoas devem, né, por direito, receber, né, terras. Perceba que a reforma agrária é um movimento importante quando a gente pensa no acesso a terras, no acesso à moradia no campo. Tá? Então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro importantíssimo, talvez até o mais conhecido do Lima Barreto, esse autor pré-modernista, esse autor que é reconhecido como visionário do século XX, vai suscitar justamente essa reforma agrária. Até mesmo dentro do livro, o Policarpo, que é o personagem principal, anseia uma reformulação do governo em virtude da taxação de impostos que aplicavam ao sítio, que era o sítio sossego. Então percebam que tanto essa noção da aplicação de impostos quanto a própria discussão sobre a reforma agrária suscitam essas dificuldades, esses desafios da questão habitacional no Brasil. Nós não podemos esquecer que existe o campo também dentro dessa problemática, né? O acesso a terras, o acesso à moradia dentro do campo. Isso aí é uma informação muito importante para o debate. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender o atravessamento desse autor, né? Lima Barreto é um homem preto, foi um homem preto no início do século XIX, nascido no início do século XIX, viveu no final do século XIX e viveu, na verdade, no início do século XX. Ele entende que a reforma agrária ela é uma necessidade para os seus similares, para os seus pares. Então, a reforma agrária é uma informação importante. Bom, mais um repertório sociocultural é justamente um filme, na verdade é um documentário dirigido por um argentino chamado Carlos Pronzato, que conta a história da ocupação Dandara, que até então é a maior ocupação de Minas Gerais. É um filme que mostra o depoimento de moradores, tá? Que militam, que estão ali à frente da árdua luta contra o capital especulativo, que é mais um
triste cenário para as pessoas que têm dificuldade de acesso à moradia. Para quem não sabe, esse capital especulativo ele basicamente é uma barreira, né, para que as pessoas consigam comprar, enfim, consigam morar em algumas residências, justamente porque os endinheirados, aqueles que têm mais dinheiro, eles vão e compram determinados espaços e aqueles espaços acabam sem nenhuma serventia, ficam ali esperando, né, uma possibilidade de ascensão do lugar, a entrada de, enfim, de comércio, toda uma projeção, e o presente é sempre muito ruim porque nós temos uma negação de direito básico à moradia a pessoas. Bom, para a gente finalizar, nós fechamos com uma música, na verdade um trecho, tá? Que tem como título Carta ao Presidente. Vamos ao fragmento? Déficit habitacional é a favela para todo canto. Me lembro de uma reforma agrária que assegurasse a paz no campo. Essa música é do Marcelo D2, um rapper conhecido aqui no Brasil, muito provavelmente você o conhece, e fala justamente, né, sintetiza esse trecho, esse fragmento sintetiza o que é esperado, né? É o déficit habitacional e a dificuldade para que muitos consigam plenamente o direito à moradia. E, ao mesmo tempo, suscita também essa questão da paz no campo, a reforma agrária que traria, né, essa paz, essa possibilidade para muitos que têm dificuldade a terras no campo, ok? Bom, eu fico por aqui, eu me chamo Luana Viana e nós finalizamos mais um Cai no Vestibular. Espero que você tenha gostado. Um abraço!